Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, 29 de agosto, nós celebramos com a Igreja a Paixão de João Batista. No dia 24 de junho, celebramos o seu nascimento para este mundo. Hoje, 29 de agosto, nós celebramos o seu nascimento para o céu. Morrer é um dever de todos nós. É uma necessidade. Para que não morrêssemos, teríamos que não ter nascido. A morte de Santo Agostinho, que ontem celebramos, é uma doença que se contrai ao se ser concebido no ventre materno. Mas, se a morte é inevitável e dela não podemos fugir, pelo menos uma morte digna gostaríamos de ter. E existem aqueles que vão além de uma morte meramente digna. São aqueles que morrem por uma bela causa. São aqueles que morrem por um belo ideal. São aqueles que morrem por Jesus Cristo. Nós os chamamos mártires. É a graça que São João Batista recebeu e, no seu seguimento, tantos outros cristãos e cristãs, não apenas na era do martírio dos 3 ou 4 primeiros séculos da Igreja, mas em todas as eras e nos nossos tempos também. Ainda hoje existe quem dê o seu sangue neste mundo e pague com a própria vida o apreço, o amor e o título de cristão que carrega com orgulho consigo mesmo. Mártires de todos os tempos, mártires de todas as épocas, mártires de todos os sexos e de condições sociais distintas, mártires jovens e mártires adultos também. Nós não sabemos se a nossa morte será ela um martírio, se morreremos por uma causa bela e justa, se morreremos pela justiça, se morreremos pela causa de Deus, ou se morreremos por causa da nossa fé no Evangelho. Muitos são aqueles que desejaram esta graça e, dentre estes muitos, alguns a receberam. São os santos mártires do passado e do presente que nós veneramos com a Igreja. Se não temos a certeza da morte, de qual o estilo ou a modalidade ou as circunstâncias que envolverão a nossa morte, pelo menos um desejo: viver de maneira tal que a morte seja consentânea, seja um prolongamento da vida que vivemos. Aquele que vive para si mesmo morre de morte eterna com o objeto do seu prazer. O desregrado, que tudo se concede, morre também com o seu desejo desregrado. Mas aquele que viveu a vida inteira buscando assemelhar-se a Jesus Cristo, e são muitos aqueles que se uniram a Cristo durante a vida, podem esperar que Jesus lhes condivida a própria morte, e morrendo a morte de Cristo, não a morte deles, Deus os refaça na morte e para além da morte a sua imagem e semelhança.